Olá, pessoal. Hoje o assunto é este aqui. Como usar filmes em inglês para poder desenvolver o inglês, né? Eu, quando tinha 17 para 18 anos, comecei a dar aulas de inglês. Na terceira aula, a primeira coisa que me ocorreu foi, vai usar filme, né? Filme, tem gente falando inglês, vamos ver, né? Não demorou muito para ver que não funcionava. E anos depois, muito tempo depois, eu descobri por que não funciona, tá? E vou dizer para vocês por que não funciona. Digo agora. Não funciona porque você não tem aquelas coisas que estão falando para você. Eles estão falando um negócio que você não consegue dizer também. Se você em português escuta lá no filme, seu burro, ela pulou pela janela. Você escuta isso, né? Você não consegue dizer isso? Consigo. Seu burro, ela pulou pela janela, inclusive com o mesmo tom, e sabendo exatamente o que quer dizer. Eu consigo dizer isso, por isso eu entendo português. Por isso que eu entendo português, porque eu consigo dizer. Quer dizer, é mais a prova de que eu consigo entender, é que eu consigo falar. É como se fosse uma evidência de que eu entendo o que eles estão falando. Eu consigo dizer exatamente a mesma coisa que me falarem em português. Exatamente. Quer fazer a prova? Vocês não têm um objeto... Vocês não têm um objeto ubíquo. Quer repetir? Vocês não têm um objeto ubíquo. Todo mundo pode repetir, mesmo que não saiba o que quer dizer ubíquo. Ubíquo quer dizer que tem em todo lugar, né? Isso é entender. E o problema é esse, porque a gente fala em falar inglês. Por que falar inglês? Todo mundo aprende a falar inglês. Ninguém aprende a ouvir em inglês. Entra em 1000 escolas de inglês e pergunta, ouvir, né? Falar, ouvir são os dois opostos. É aqui que se aprende a ouvir. Não, falar e ouvir, não. Falar e escutar. Você está me escutando? Eu não escuto o que você está falando, nem sei o que você está falando. Dizer é que tem significado. E ouvir também tem significado. Em português a diferença não é tão grande. Em inglês é total a diferença. Você não pode falar um em vez do outro. Então vamos lá. Pessoal não. Você vai na escola e fala assim. É aqui, pergunta lá para a secretária. É aqui onde se escuta inglês? Ela fala, como? Desculpa, é aqui onde eu aprendo a escutar inglês? Ela fala, como assim? Sério, ela não vai entender. Agora, se entrar e falar, é aqui onde eu aprendo a falar inglês? Ela fala, claro que sim, é aqui mesmo, aqui nós temos livro e tal. Aí se você falar, é aqui onde eu aprendo a escutar em inglês? Ela fala, não, ou fala qualquer bobagem, o que você quer dizer com isso, né? Aí você fala, não, eu quero falar com o diretor pedagógico. Aí você vai para o diretor pedagógico e pergunta para ele como é que eu faço para escutar em inglês? Como é que eu faço para ouvir em inglês? Como é que eu faço para entender inglês que estão falando comigo? Você tem que começar no livro 1 e não sei o que, blá blá blá. Peraí, não, qual é o mecanismo que me permite ouvir, escutar, em português tanto faz, em inglês? Como é que eu aprendo a entender inglês? Boa pergunta. Como? Qual é o mecanismo? Qual é o método? Infelizmente não existe. Poxa, a gente devia escutar. Devia não, escutar é fundamental. Pensa só, tem uma conversa entre dois americanos, estão lá conversando. Só que você não entende nada. Você é surdo praticamente, né? Aí você chega lá, o que você vai falar se você não entende o que eles estão falando? Né? Eles estão falando lá, por exemplo, puxa, será que a polícia não vai fazer nada a respeito? Isn't the police going to do something about it? Né? Isn't the police going to do anything about it? Anything, something. Dá na mesma. E você chega lá, my name is José Manuel. Você vai falar, are you a cop? Você é um policial? Né? Eles não vão entender nada o que você está falando, o pouco que você falar, porque você não está entendendo o que eles estão dizendo. Tem que entender para poder falar. Como assim? Na comunicação real. Estou falando aula de inglês, curso. Estou falando para você entender, para você falar numa conversa, tem que entender o que vão te responder, inclusive. É real isso. Uma vez me aconteceu, eu ensinei a falar tudo direitinho, sem sotaque nenhum, várias coisinhas, né?
um grupo de pessoas que iam para os Estados Unidos, eu expliquei, o que vocês querem dizer lá, sei lá, eu expliquei para lá, corrigi uma pronúncia, blá, blá, blá. O resultado é que eles não entenderam nada do que falaram de volta para eles, porque as pessoas assumiam que eles eram americanos, ou que eles sabiam falar inglês. Aí chegava um cara no stand desses caras, foram vender computador, sei lá, nos Estados Unidos, e aí chegava um cara lá e falava, good morning, e o cara falava, good morning, how are you? Sem sotaque nenhum, eu falava, oh, you speak English? Yes, I speak English. Aí o cara soltava o verbo com eles, não entenderam nada. Voltaram loucos da vida que o meu curso não prestava. Prestava e muito. Presta e muito, mas teve isso. Então, você precisa poder ouvir poder entender, você precisa poder falar o que estão falando com você. Repetir exatamente a mesma coisa. E como que faz para compreender inglês, para entender inglês? É que as pessoas não consideram a linguagem como sendo um ato mútuo. Mútuo é entre pessoas, como sexo. Tem sexo numa pessoa só com sexo consigo mesmo? Não dá, certo? Assim como a fala é mútua, para isso que por natureza, é uma comunicação entre uma unidade viva e outra unidade viva. Para isso que serve a fala. É uma conversação, é uma coisa mútua, e essa mutualidade é muito, muito fundamental. Então não adianta tentar entender inglês sem antes você ter aqueles sons do que vão falar para você. Você precisa ter todas as frases possíveis que podem falar com você? Não, não é isso. Você tem que ter as matrizes do que estão falando para você. E você converte isso em outras matrizes lá dentro para poder entender. Você converte isso para você poder entender. Aí, se você tiver bem instalado isso, você consegue também dizer. Né? Não adianta tentar entender inglês sem instalar o que o outro está falando para você. Previamente, né? Sem instalar antes, sem antes ter aqueles sons, os sons, em primeiro lugar, do que eles estão falando. Ou focado nos sons, para poder fazer um processo de aquisição do inglês. Você tem que focar nesses sons, tê-los dentro na forma de imagens sonoras, como nós temos em português. Vocês estão me entendendo? Por que vocês têm esses mesmos sons que eu tenho, que eu estou usando para falar com vocês? Vocês conseguiriam repetir o que eu digo? Digam isso, por exemplo. Vocês conseguiriam repetir o que eu digo? Moleza, né? Por isso me entenderam. Porque conseguem dizer de volta para mim a mesma coisa que eu falei. Vocês provando, evidenciando que vocês têm os mesmos sons que eu estou usando para falar com vocês. Em português, eu instalei isso. If I was speaking in English, you would have to have the sounds I'm using. Eu entendo, mas não falo nada. Imagina, entende nada. Isso é mentira. 90% disso é mentira mesmo, né? Entende algumas coisas, talvez, né? Talvez tenha entendido alguma vez alguma coisa, mas não consegue dizer. Raro, pouco, e não é a ordem natural das coisas, é lógico, tá? Então, como é que faz para entender inglês? Esse é um grande problema, porque não tem quer dizer, não tinha metodologia, nós temos a noção exata do que precisa para você entender inglês. Mas não tem uma metodologia, não existe nada. Pode perguntar em qualquer escola, como é que eu faço para aprender inglês? Para aprender não, para entender inglês. Para ouvir e entender o que estão falando. As respostas vão ser de tudo quanto é coisa sem sentido, sem base e todas diferentes, provavelmente. Porque vão ter que dar alguma resposta, né? Se for uma escola de inglês. Mas um cara honesto realmente sabe que não existe metodologia nem nada, né? E ainda bem, inclusive, porque do jeito que as coisas são em termos de dar tiro para tudo quanto é lado nos cursos de inglês em geral, só ia confundir mais e fazer perder mais tempo. Ok. Então, temos sim, que legal, temos um exercício que permite ouvir filme, hein, que eu falei, não é ver filme, entender tudo, participar do filme, não, participar da conversa, entender a conversa que os atores estão tendo. Existe Listening for Sounds, é o nome de uma ferramenta, na realidade não são as 3 ferramentas, é baseado em uma das 3 ferramentas, a ferramenta Sounds, que é específico para filme.
Ótimo, né? Para que música? A música não é tão confortável para você poder executar esse exercício. Filme sim, porque você dá pausa e consegue fazer o exercício. E que é baseado nisso daqui. É uma tabelinha chamada Listening for Sounds, que é aquela nossa tabela, Cake, Peter, Ice, Pop Music e Cat, Pet, Six, Pop Cut. Né? Aquela mesma tabela nossa de vogais, que eu já mostrei várias vezes para vocês, só que para ouvir filme, para treinar, para se capacitar, não é para ver o filme e achar legal, não, entender, não é isso. Tem uma comprovação disso. Então, 20% do início do exercício, você simplesmente olha para as pessoas que estão lá, olha para a boca, não quer entender nada, sem nenhuma vontade de entender nada. Sem nenhum esforço para entender nada. Aliás, esforço para entender não funciona. Às vezes eu quero entender uma música num outro idioma que eu ainda não domino bem, ou que eu estou tentando dominar, sei lá, há um tempo atrás, é francês, não entendo. Aí depois, nossa, quando eu relaxo, quando eu paro de fazer força, blimba, deve ter acontecido com muita gente que fala ou que entende um pouco de inglês, tenta entender uma letra de música só ouvindo, sem ler, e não entende, e depois quando relaxa, entende. Acontece com frequência. Comigo acontece o tempo todo. É só relaxar, porque não dá para fazer força para entender, não tem músculo para isso. Né? Então, os primeiros 20% é ouvir sem intenção nenhuma de ler, só para induzir a coisa, induzir o exercício, não é hipnose nem nada, mas é para induzir o exercício. 20% do tempo de filme que vocês vão ver, digamos, meia hora, pega 20% de meia hora. É uma hora o filme inteiro? 20% de meia hora. Uma série é bacana, porque uma série tem começo, meio e fim, né? Então 20% daquele episódio da série ouve só olhando para a boca dos atores. 60% é fazer o exercício em si, que se chama Listening for Sounds, que por tradução seria capturando sons, procurando sons, caçando sons. E 20 outros por cento, o restante 20%, né? 20, 60% e os outros 20%, ouvir sem intenção de entender também, mas aí só que aí você entende. É um resultado fantástico, é muito gostoso de constatar isso. Ué, como é que eu tô entendendo agora? Um pouco mais, um tanto mais ou bastante mais. Interessante, esses últimos 20% a gente deixa para o fim, só para comprovar, tá? A duração do filme, do período inteiro de filme é de 100%, né, claro, tá? Ok, no tempo que for, é bom ter bastante tempo. Eu diria que 40 minutos não é demais, tá? Para executar bem esse exercício, quando tiver vontade, tá? Mas é bom tornar um hábito, porque a primeira vez é mais difícil, é que nem fazer bolo, sei lá. Você usa a mesma receita várias vezes até que acerta, né? Fazer pão é assim, pelo menos eu sei. Então, treinar várias vezes. No comecinho vocês podem sentir alguma dúvida, porque é um exercício de fato, é físico, tá? Tem instruções, esses são os passos, tá? Eu vou descrever os passos desse exercício. A base é essa tabelinha daqui que tem que ser preenchida durante o filme, durante a audição do filme. Vocês estão vendo as pessoas. É bom ver, como eu falei, a boca mesmo, né? São movimentos labiais que estão provocando um som. Vocês também vão provocar. Então tem lá, ouvir o filme e escrever 3 sons idênticos a cada uma dessas matrizes sonoras, que são palavras aqui, exemplos que a gente usa na tabela, fixos, né? Cake. Então, 3 sons idênticos que vocês capturam, não precisa entender, mas capturou. O cara fala, hey, opa, cake. Mas vamos ver como é que é a ordem de fazer. Siga estes passos, ó. Primeiro passo, né? Escolha filmes onde a história acontece há mais de 100 anos. É um critério, tá? Na realidade, procuramos um bom inglês, com bons atores, nada gente gritando na rua, correndo atrás de criminoso, etc e tal. Isso aí não dá muito certo, tá? Escolha filmes, então, onde a história acontece há mais de 100 anos. Tipo, aí dei um exemplo, O Gladiador. Já viram esse filme? Ou documentários. Documentários, o cara tá sempre falando de um jeito sério, etc. Para todo mundo entender direitinho, né? Fixar os olhos nos lábios dos atores. É lá, pum, não é nenhum outro lado. Tá? Se tiver legenda, se vocês quiserem usar com legenda, pode. Experimenta com e sem legenda. Experimenta com legenda e sem legenda. Mas as legendas em inglês, é lógico, tá? Mas aí é um pouco
fica um pouco fácil demais e demorado demais também. Não é o exercício com legenda, tá? Mas se usar, só em inglês. Não vai botar legenda em português, que vai dar uma confusão dos... Caramba, não adianta. Aí tem tipos de filme, Ben-Hur, Robin Hood, filmes todos que a locação é há mais de 100 anos, né? No tempo de Ben-Hur não tinha câmera de filmagem, então não era o filme, não quer dizer o filme feito naquela época, né? É que relata histórias que aconteceram há mais de 100 anos, tá? Ou documentários. Filmes com bons atores, tá? Bons atores estudam o jeito de falar as coisas. Tem muitos bons atores, tanto homens quanto mulheres, atores e atrizes, né? Segundo, use fones de ouvido. Eu, ultimamente, tenho recomendado usar um só para você poder ouvir pelo outro ouvido o que você mesmo está falando, tá? Use pelo menos um fone de ouvido, tá? Não usa dois, porque senão você não vê você mesmo falando. Ou vê menos, ou ouve menos, né? Então, enquanto o filme está passando, terceiro passo. Enquanto o filme está passando, diga e repita o tempo todo a palavra matriz. É um chamamento. Então, cake, ou cat, ou Peter, tá numerado a ordem. Cake, cat, Peter, pet. São os dois sons da mesma letra, né? Da mesma vogal. I, six, blá, 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 tá bom? Nessa ordem aqui, tá? Cake, cat, tá bom? Cujo som você tá procurando. Tá legal? O tempo todo. O tempo todo? Eu fico falando enquanto o filme tá passando? Exatamente. A cada 2 segundos você fala a palavra matriz, que é aquele que tem aquele som que você está procurando. No caso, cat, por exemplo. Ou cake, né? Mas o tempo todo. Aí você ouviu cake? Tá legal. E põe a primeira palavra que você ouviu aqui. Aí depois você pode parar. Nós já vamos falar nisso. Põe a outra palavra aqui, põe a outra palavra aqui. 3 é suficiente, tá? Se quiser fazer com menos. Tá vendo esses patos aqui? Esses patos são patos artificiais, tudo de plástico. Ou madeira, sei lá. Pra quê? Pra chamar outros patos de verdade pra você, bimba, matar. É o que o caçador de pato faz. Ele faz essa armadilha aqui. Não tô falando propaganda de caçar pato, mas tem esses caras. Eles imitam pato. Eles ficam chamando o pato. Ó, um tá falando uma corneta. Tem um pato maluco lá, artificial. E ele se disfarça desse jeito. Tem gosto pra tudo quanto é coisa, né? Muito bem. Enquanto o filme está passando, então você diga o tempo todo a palavra matriz. Cake, cat, Peter, pet, tá? No caso, estamos no cake, tá na fase do cake, então tá lá, faz, tá? E falando, cake. Pode falar K também. K. Deixa eu ficar ouvindo um pouco. K. Não passe de 4 segundos sem falar cake. Não passar de 3, 4 segundos. Preferência falar o tempo todo, não cake. Isso não adianta, porque aí você interrompe também a tua audição. Cake. De repente o cara fala, ei, opa, cake, e bota lá, hey, tá? No caso, estamos no cake, hein? Precisa separar, não é ouvir qualquer coisa e botar a que você escutou. Não, é separado. Isso é sagrado, tá? Primeiro estou com cake. Opa, falou hey mesmo, tá? Então põe lá no hey. Outra vez falou, what are you gonna make with this? Make, teve o make, deu para entender a palavra. Se não der para entender, põe o som mesmo, tá? Outra vez make, põe lá, pronto, cumpriu o cake, tá? Depois, então, proíbe esse cake. É difícil, hein? Você se habituou, ficou vários minutos falando cake. Aí um intervalo, pá, fala cake, joga lá, tá? Em intervalos também dá para fazer bem, tá? Aí proíbe o cake e começa com o quê? Com cat. Opa, mudou tudo. Tá? Aí começa com cat. Opa, o cara falou, hey, Batman. Era Batman, era. E o que você faz? Você usa pausa. Mad. Why are you mad at me? Por que você tá doida comigo? Louca da vida comigo? Você tá brava comigo? Why are you mad at me? Mad? Bota mad lá. Apareceu o Batman de novo, bota Batman. Pronto, já contou 3 do cat. É a captura que interessa, tá bom? Quando ouvir então a palavra, ou esse som que você tá chamando, né? Tipo cat, só, se quiser, cat, né? Não fala só a, fala cat, porque eles vão falar vários tipos de palavra com várias consoantes, então você usa uma também, tá? Quando ouvir a palavra, use o botão pausa, escreva o som ouvido na janela correspondente e continue ouvindo o filme, tá?
Para escrever, você tá com pausa todo o tempo lá. Pausa. Não, controle remoto, alguma coisa. Pausa. Tá bom? Ok. Pausa é fundamental aí, hein? Tem que usar o tempo todo. Preencha cada palavra. Peraí. Cada um dos 10 sons. Cake, cat, Peter, Pat, com 3 palavras cada um. São 30 palavras, né? Ainda que você não saiba o significado, tá? Of course, ouviu lá no... Tô lá no pop, tá? Of course. Tá bom. Põe lá. Não é, se for um filme britânico, vai ser course. E não co. Of, sim, mas course. Of course. Tudo bem, põe lá course. Tipo americano. Tá? Então, vai indo progressivamente. Cake, cat, Peter, pet, ice, six, etc. Comece a repetir a palavra matriz. A próxima palavra matriz quando você terminar de preencher as 3 do som anterior, tá? E parar de caçar o som anterior, porque dá vontade de você tá lá, que o tempo todo, apareceu que, hey, make, não sei o que, make, né? Aí acabou os 3, pronto, você tem que se divorciar disso e falar cat. Aí começa com cat. Logo você para, você vai escutar um cake lá no meio também, tá? Essa é a grande diferenciação que a gente faz. Você vai escutar um cake, vai escrever um A, mas vai ser um A com som de A e não E. É dificilzinho, mais ou menos, parar de caçar o som anterior, mas tem que parar. É difícil. Você vai escutar cake e vai querer botar, tá? E nem pensar em Peter e outras coisas e botar lá no Peter. Não façam isso, que não funciona, tá bom? E o importante aqui não importa o significado nesse exercício, tá? Então você captura e escreve apenas os sons que você... Apenas os sons. Não interessa o significado. Não tem. Não procura uma coisa que você saiba o significado, se você souber, né? Põe só os sons. E aqui pode não saber nada de inglês, mas pode saber a tabelinha. A, né? I, E, pronunciadas direitinho, fazendo algumas coisas com... no nosso curso, pelo menos, quem faz a ferramenta Sound já desenvolve essa identidade entre todas as palavras com A, sejam elas E ou A, né? Que são escritas com, né? Tem esses 2 sons. Vamos ir cada vez mais para os sons e não para as letras, né? Captura e escreva apenas os sons. Saiu escrito, sei lá, escreve qualquer coisa. Muita gente se alfabetiza com a nossa tabela de vogais, né? Com a ferramenta Sound. Então, pode escrever uma palavra que nem entende, que nem sabe se está escrita certo. Depois pode verificar se quiser se dedicar mesmo, né? Mas isso aqui é um exercício bem de fazer. Não tem nada o que pensar aqui, tá? E não tem nada também o que entender de significados. Aqui se trata de capturar sons apenas. Esse é o exercício Listening for Sound. Muito bom. E é o primeiro que eu saiba, e olha que eu fuço bastante para ver o que tem em termos de ensino de inglês. É o primeiro. E para mim, o único exercício até hoje, pelo menos, de ouvir filmes. Eu já tive uma aluna, que ficou 2 anos, acreditem, 2 anos assistindo um filme por noite, em inglês, né? Progresso 0. Com isso, né? Que ela percebesse. É como a gente assistir um montão de filme em português. Não vai melhorar o português? Não vai melhorar nada. Nada. Sei lá, se tiver muita intensa, não vai mudar nem o seu sotaque. Não vai nem consertar erros que existem em português. Não, erros que existem em português. O certo num filme ninguém ia dizer isso, né? Os erros que existem em português. E eu continuo errado. Apesar de ver muito filme em português. Ou ter visto na minha vida muito filme em português. Enfim, é para não entender significados, é para não ligar, é para não pensar. Gente bem jovem, adolescente, moleque, adora fazer isso. É muito gostoso de fazer, inclusive cada um com uma folhinha. Assim, essa folhinha a gente envia para as pessoas que gostariam, é só escrever para a gente manda a folhinha só para vocês depois, nem precisa usar, né? Mas as recomendações têm que ser seguidas, todas elas direitinho, uma por uma das 7 recomendações que tem. Todas elas são importantes para que o exercício possa funcionar. Aí vocês vão ficar surpresos, principalmente nesses 20% final, deve estar entendendo coisa lá que você não
Não aprendeu? Interessante, como a coisa é realmente baseada em sons. Porque esses sons são vivos e eles produzem resultados como uma planta que você planta, que de repente está grandona, né? E não foi você que fez, foi a vida, a biologia, né? E assim é a biolinguística. Os resultados são, não são propositais. Não fui eu que construí, né? Não foi a minha cabeça que construiu, como a linguagem é e como vocês aprenderam português também. Não houve intenção disso, né? No entanto, falam, estão me entendendo pelo menos. Tá bom? Ok, obrigado. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento, apresentando para vocês Listening for Sounds. Faz 2, 3 vezes. Aí você, de repente, começa a ver, uou, isso aqui é bem legal mesmo. Tem que se acostumar. Parece complexo? Não é, né? E dividir bem, se lembrem, né? Não vai caçar palavras quaisquer e botar lá. Tem cake. É essa que você está procurando, é essa que você quer. Que nem o cara lá matando pato, né? Ele quer pato. Ele não está caçando onça, né? Se aparecer uma onça, ela come eles. Pato não consegue comer eles, né? Mas enfim, não procurem palavras diferentes. Não é a palavra procurando você, é você procurando a palavra, tá? Ok, entenderam, né? Obrigado aqui e espero comentários para responder agora mesmo, tá bom? Obrigado. Até a próxima live. Bate-papo a gente tá chamando, porque às vezes a gente grava antes. E sempre nas quintas-feiras, às 21h30. Até lá. The Speaking Organ, pesquisa, metodologia e treinamento.